Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar mais uma vez até você, na certeza de que você pode estar à vontade. Eu sempre friso muito isso porque cada vez que nós nos encontramos neste programa, é um programa para nós realmente nos sentirmos privilegiados com todas as histórias, com todas as pessoas que por aqui passam e que nos passam, através da sua história, um lindo aprendizado para que também nós, eu e você, sejamos gente de fé. É claro, eu sempre enfatizo esse ponto porque muitas vezes nós nos deparamos com a conversão, ou melhor, o início da conversão de uma pessoa, mas nós nunca nos damos conta que aquela pessoa, mesmo depois de ter iniciado o seu processo de conversão, passa por uma constante conversão, passa por um constante movimento com Deus. Ele mesmo que nos disse: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Se essa é a tua vontade, puxe a cadeira, se acomode e vamos juntos nesta noite, neste dia, estarmos como privilegiados ouvindo o testemunho da Danusa da Silva. Bem-vinda, Danusa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Padre Anderson. Uma alegria e uma honra também poder participar deste programa junto com o Senhor e com todos aqueles que estão nos ouvindo. Isso é muito interessante, Danusa, você dizer, porque a sua história hoje é que vai nos trazer uma honra. Porque quando a gente se depara com aquilo que eu acabei de dizer, com a história de uma pessoa que faz o seu processo de conversão constante, e não somente isso, mas quando Deus escolhe algumas pessoas para que a partir dali nasça um carisma, nasça um movimento na igreja, nasça uma nova comunidade, que é o que estou falando com uma fundadora de uma comunidade, a comunidade Mariana Resgate. Sim. Não é isso? Antes mesmo de nós contarmos um pouquinho da sua história, o que é essa comunidade, o que ela faz? Me conte um pouquinho dessa comunidade. Por que eu falo isso? Porque a história da fundação, ela caminha junto com a história da fundadora. Sim. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, para que nós possamos, daqui a pouco, entender por que da comunidade, então já nos explique o que é essa comunidade. A comunidade, ela tem como carisma, né? O que a gente vive na comunidade, o que a gente a gente vive esse resgate do ser humano, o resgate da sua identidade, quem nós somos, por uma experiência que a Virgem Maria viveu por primeiro. Nós sabemos que Jesus, ele veio nos resgatar, Jesus, ele veio nos redimir de todos os nossos pecados, mas devolver à humanidade a sua identidade. E a pessoa que viveu isso por primeiro foi a Virgem Maria. Então ela recebeu ele em seu ventre, ela conviveu com Jesus, ela esteve com ele desde o início de tudo, né? Então nós entendemos que o resgate precisa ser olhado por ela, pela via dela, pela vida dela. Ela nos ensina a viver este processo diário, numa vida ordinária, de ser mãe, de cuidar de uma casa, de ser ali aquela que vai servir, aquela que vai formar, né, principalmente. Então, por que Mariana Resgate? Porque pela via de Maria eu vivo esse processo de resgate da minha identidade em Cristo Jesus. A comunidade é uma comunidade de vida e aliança. Hoje nós estamos na cidade de Alfenas, Minas Gerais, na diocese de Guaxupé. A comunidade tem como trabalho retiros, né? Tendas de oração. Hoje a comunidade trabalha também com uma editora, né? Nós temos uma editora onde nós trabalhamos com livros, devocionários, direcionamento espiritual para o ano, planner. Também trabalhamos
com o projeto social para criança, o projeto Santa Terezinha do Menino Jesus. Fazemos também atendimento de oração e aconselhamento na comunidade. Temos um trabalho com a música, né? Temos aí já 2 trabalhos gravados, 2 CDs gravados, mas os outros que hoje, né, já não se usa tanto CD, mas as gravações dos clipes, das músicas, através do YouTube e tudo mais. Então nós temos um trabalho também de evangelização pelas redes sociais, onde o Senhor tem sido providente, muito providente para nós. Então a comunidade, ela veio num tempo, dentro de uma realidade. A nossa cidade é uma cidade universitária, onde existe muitas expressões, muitas influências, né, de ideologias, principalmente de cultura, de religiões. Então, tudo isso a gente percebe que o carisma ele veio mediante uma necessidade da nossa cidade. Entendi. Sabe? Essa confusão de quem nós somos, qual é o papel realmente do homem e da mulher, o que é o homem e o que é a mulher. Então, nós também temos esse trabalho dentro da realidade da nossa cidade, de aconselhamento, principalmente com os jovens, com casais. E hoje, essa doença, né, que a gente fala, que é uma doença da atualidade, que é a ansiedade que tem causado a depressão, as síndromes e vai desencadeando tantas outras. Esse trabalho de saber rezar, que também tem sido um desafio para nós, né? As pessoas chegam querendo tudo para ontem, querendo resolver tudo ontem, saber tudo que vai acontecer. E a gente sabe que a nossa vida é um processo. Sim. E Deus vai trabalhando tudo isso. Então, o carisma em si, ele atua também nesse processo de ajudar as pessoas a saber esperar, a contemplar a espera, porque a espera é um tempo de contemplação, a gente vai entendendo isso, né? Contemplar o processo é muito bonito e, ao mesmo tempo, quem vive hoje essa vida acelerada é muito difícil, né? Então, a comunidade é isso. Hoje nós temos vivido esse tempo e essa graça na igreja. Já caminhamos aí há 13 anos, e esse ano contemplamos 13 anos para a glória de Deus, né? Ele nos sustentou a cada ano e com isso a gente tem aprendido muita coisa, Padre, principalmente a ser gente e a viver a santidade. Interessante quando você diz isso, porque a cada momento eu vejo que Deus suscita justamente esses carismas, né, olhando para todas as fundações e para cada uma no seu tempo, né, a gente toca que é a resposta de Deus para aquele tempo. Sim. Né? Hoje o que a gente vive é justamente uma crise de identidade. Sim. É até mais do que... Hoje se fala de uma ideologia de gênero, mas o que a gente tem como crise não é o gênero, mas é a identidade. Sim, as pessoas não sabem quem elas são. As pessoas se perderam. Totalmente. E a gente vê, principalmente nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver ali que Jesus ele foi conduzindo o povo, os homens e as mulheres, sim, na identidade deles primeiro. Quem você é? A gente pega ali Débora, a gente vê ali nela uma juíza que não desrespeitou em momento nenhum os outros juízes. Nós pegamos ali, nós vamos ver que ela, como mulher, ela viveu a sua submissão, estar junto na missão dos outros. E assim a gente vê também Davi, dentro do seu chamado, dentro da sua vocação. E a gente vai vendo Paulo, e a gente vai vendo todos os outros. Então, conduzir as Sagradas Escrituras, todo o ensinamento de Deus, de Jesus, do Espírito, na vida das pessoas hoje, é um desafio? É, mas é bonito demais, Padre. A gente também contemplar uma pessoa que se reconhece quem eu sou. É bonito demais a gente perceber, eu falo isso por mim, né? Pelo processo que eu vivi, eu venho de uma família grande, né? Minha mãe teve 9 filhos, 2 ela perdeu no parto. A primeira gestação da minha mãe morava numa fazenda, eles casaram e eles foram morar numa fazenda e dentro dessa fazenda, na época, né, sem recursos, caiu um raio, a minha mãe estava próxima e ali ela perdeu o primeiro bebê. Então, assim, a minha família, ela vem de um, vamos dizer assim, de um histórico
de sofrimento, mas nenhum sofrimento parou eles. Então eu percebo que isso está também dentro do meu coração, no sentido do seguimento de Jesus. Porque Jesus teve várias dificuldades, né? E a gente vê ali no Evangelho, ele saindo no meio do povo. No meio das dificuldades, a gente tem que ter jogo de cintura, leveza e serenidade, né? O meu pai, ele vem também de uma família de 5 irmãos. Ele perdeu a mãe quando o irmão mais novo nasceu. A minha avó faleceu. Naquela época, eu acredito, a minha avó deve ter tido algum tipo de depressão pós-parto, que até então não se tinha conhecimento desse nome. E a minha avó foi internada num hospital de Barbacena, onde se tratava psiquiatria. Então a minha avó veio a falecer em poucos dias de internada. E o meu pai, com 17 anos, assumiu a casa, assumiu tudo. Uma tia ajudou, porque o meu avô entrou em desespero e saiu pelo mundo. Nós não sabemos, né, se ele é vivo ou não, porque ele abandonou e foi embora. Meu pai, então, desde então, assumiu os irmãos, se casou, levou 2, 3 irmãos para morar junto. E ali na primeira gestação da minha mãe, a minha mãe sofreu esse aborto. E aí depois veio meus outros irmãos, né? Logo a minha mãe viu a necessidade de ir para a cidade, foi aí que eles foram, e aí foram vindo, foi chegando os demais. Nós somos em 7 irmãos e há alguns anos eu perdi um outro irmão meu, ele já tinha 21 anos e eu com 11. Desde então, a minha mãe também foi desenvolvendo um problema renal. Minha mãe teve, um rim dela parou. E aquela coisa, né? Pessoal mais simples, vamos tratar com chá. Vamos tratar com o que a gente tem. E dava certo em algumas ocasiões, padre. Isso é bom enfatizar. Em algumas ocasiões isso dava certo, porque até então os recursos com médicos, com hospitais, não eram tão acessíveis como são os dias de hoje, né? Então a minha mãe veio para a cidade, minha mãe não tinha escolaridade, meu pai também não. O meu pai ainda sabia ler alguma coisa e a minha mãe não. Minha mãe, ela sempre foi muito, vamos dizer assim, de casa mesmo, né? Minha mãe foi criada na casa, né? Meu avô e a minha avó, quando teve ela, minha mãe era a filha mais velha, o meu avô, ele meio que, ele teve um contratempo com a minha mãe, porque a minha mãe chorava muito, né? E aí ele falava para minha avó, né? Essa menina chora muito, e meu avô era muito bravo, e até que a minha avó teve que levar a minha mãe para a casa da mãe dela, que no caso hoje minha bisa, né? Foi minha bisa que criou a minha mãe por um tempo, e depois a minha mãe voltou para a casa da minha avó. Mas a minha mãe não tinha, a minha avó teve 17 filhos. Então ela não teve esse recurso, ela sabia escrever o nome dela. E aí eles foram para a cidade e a minha mãe sabia trabalhar, serviço de casa, né? Sabia conduzir uma casa com filhos dentro, sem televisão. Eu fui conhecer mesmo a televisão, eu tinha 12 anos, foi depois que meu irmão morreu, depois de um ano. Qual que é a sua idade hoje? 44 anos. Somos quase da mesma idade. Então. Eu estou falando porque, assim, às vezes a gente pensa, como você conta, parece que são coisas muito distantes de nós, né? Não. São coisas da sua vida, de 40 anos atrás, 44 anos atrás. Sim. E que, para muitos hoje, principalmente daqueles que estão nos grandes centros, né? Parece que é algo tão distante, é da época da minha avó. Não é, é algo que você viveu. Sim. E que ainda hoje, né? Existe ainda muita cidade por esses, muitas famílias, né? Por esses rincões do meu Brasil, como diz, que ainda vivem essa questão cultural familiar. Sim. Porque isso é alguma coisa muito, muito importante para os nossos dias. Felizes das famílias que, mesmo nessas dificuldades, ainda cultivam essa questão familiar. Sim. Sim, a minha mãe, ela tinha uma dinâmica, porque para mim, a minha mãe foi uma mulher muito forte na mente, nos seus pensamentos e nos seus afetos também. Eu vejo que a minha mãe não teve um psicólogo, a minha mãe não teve um psiquiatra que a acompanhou, mas a graça de Deus estava sobre ela. E por isso ela conduziu os filhos, sem TV, ali, junto dela, né? Ela lavava a roupa para fora para ajudar meu pai nas despesas de casa, porque ela também não podia sair com quem ela deixava. Eu tenho uma irmã mais velha, Denísia,
E que ela, vamos dizer assim, ela assessorava a minha mãe com os outros irmãos. Então, assim, hoje a minha mãe não está viva, mas a minha irmã, não que ela ocupou o lugar da minha mãe, né? Que isso não existe. Mas a minha irmã, ela tem essa presença na minha vida e na vida dos meus irmãos. Na vida dos meus irmãos. A gente a respeita e a gente a honra, não como nossa mãe, mas como a nossa irmã mais velha, que esteve ali conosco, né? E até hoje é assim. Até hoje ela liga, ela é aquela que chama atenção. Olha, você está distante, você precisa voltar, né? E vamos fazer isso. É ela, né? A Denise, eu louvo e glorifico a Deus por ter dado a graça de tê-la na minha família, que a minha irmã, ela é também uma pessoa muito importante na minha caminhada. Porque no meio disso tudo, padre, eu tive uma experiência de revolta, porque eu queria a minha mãe. Então eu trago dentro do meu coração uma certa... Hoje não mais, né? Que a graça... Essa revolta quando sua mãe faleceu? Não. A minha revolta era de ter atenção. Ah, de ter atenção. Sim, de ter atenção. Porque a minha mãe... E você não tinha? A minha mãe tinha que dar atenção para todos. Para todos. E assim, éramos em 7 irmãos, né? O Daniel faleceu em 98. 96. O Daniel faleceu em 96. Não. Eu não lembro o ano. Enfim. O Daniel faleceu. E depois que o Daniel faleceu, a minha mãe se entristeceu. Porque até então, a minha mãe, ela era aquela que rezava o terço conosco. E a minha mãe não sabia contemplar os mistérios. Ele faleceu, ele tinha 21 anos. 21. Você tinha 11. Isso. Então vocês, digamos assim, vocês são 7 irmãos. Isso, né? A diferença de 1 ano e meio quase, todos. Então, 1 ano e meio, 2 anos. Você é uma das mais novas. Sim, é eu e o Denis. E aí a minha mãe perdeu no parto. A gente teria mais uma irmã abaixo do Denis. Entendi. Né? Minha mãe teve 9 gestações. O primeiro. E a última. E o Daniel faleceu, mas ele já era adulto. Ele faleceu do quê? O Daniel, ele gostava muito de jogar futebol. E ele almoçou com a gente num domingo, que de domingo era dia de almoço, em casa. E foi jogar futebol, e aí era perto de uma represa. E aí ele mergulhou e não voltou mais. Ele morreu de congestão. Nossa. Então, depois disso, a minha família tomou outro rumo. Entendi. Até aqui, nós tivemos um processo de família muito unida, pelo terço, pelas refeições, né? As refeições a gente sentava, os mais velhos sentavam à mesa, porque não cabia todo mundo, e os mais novos sentavam embaixo. Minha mãe dava aquelas bacinhas e a gente comia, né? Assim, perto deles. Então, você fala assim, pelo terço, pela oração, vocês nunca deixaram de ser católicos, não. Mas vocês não tinham novenas. Assim... Eu cresci em novenas, novena de Natal, Quaresma, Via Sacra, né? Assim, era orações próprias da igreja, não tinha... Eu não conhecia renovação, não conhecia encontros, retiros, nem sabia que existia isso. Vocês iam à missa? Íamos à missa. Por um período a minha mãe deixou de ir, porque a gente era menor e a gente fazia muito barulho na igreja. E aí uma vez um padre chamou a atenção dela, porque o meu irmão mais novo estava chorando muito. E aí a minha mãe falou assim, olha, quando vocês tiverem idade, vocês vão. Quando vocês souberem se comportar, vocês vão, né? Mas a minha mãe não deixou de nos conduzir até o Senhor. Não. Por isso que eu digo para o Senhor, havia uma graça. E eu vejo que todas nós, mulheres e homens, Deus nos sustenta, Padre. Se a gente dá acesso, a gente percebe mais ainda que há um sustento de Deus sobre nós. A minha mãe, ela tinha uma mente totalmente blindada pelo Espírito. Não era qualquer coisa que a abalava. Meu pai trabalhava fora a semana inteira. Meu pai cuidava de um aras, meu pai cuidava de cavalos, ele era aquele que apresentava os cavalos. E ela cuidava de nós a semana toda e ele vinha final de semana. Às vezes de 15 em 15 dias, decorrente às exposições que às vezes acontecia, e ele precisava estar presente. Então meu pai trabalhou durante muitos anos, quase 35 anos,
num Aras e saiu de lá e depois ficou mais um tempo, logo aposentou. E depois de aposentado, 5 anos, a minha mãe veio a falecer. Mas antes disso, só para o senhor entender um pouco o processo, até onde eu cheguei, como eu cheguei. E é bonito a gente contemplar os nossos processos, porque às vezes a gente escuta isso, né? Hoje, aconselhando muitos pais, muitas famílias, muitos deles dizem assim: eu não quero que meus filhos passem o que eu passo, o que eu passei. E certas coisas a gente não quer que os nossos filhos passem, mas eu só me tornei quem eu tornei porque eu passei por tudo que eu passei. Então, às vezes, um não para um filho não é errado. Não. Você me entende? Sim, claro. Espera, não é errado. Agora não está na hora, não é errado. Pelo contrário, é um meio da gente evoluir. A gente não vai ser uma criança adulta. A gente vai ser criança, na fase de adolescência, de jovem. Assim. E eu vejo que... Esse é um grande problema dos pais, porque, principalmente por aqueles que passaram por algum problema, por alguma dificuldade, que passaram por pobreza, ou por qualquer coisa nesse sentido, não quer que os filhos passem pela mesma coisa, mas não é uma preservação, não é uma preservação saudável. Pelo contrário. Pelo contrário, porque aquilo pode até estragar as crianças. Né? Na verdade, hoje a gente se depara com um povo, jovens e aqueles que estão entrando na fase adulta, muito fragilizados. Quando eu digo para o senhor que a minha mãe era uma mulher forte, não era nem no corpo, porque minha mãe era menor que eu, né? E ela tinha o cabelinho muito branquinho. A minha mãe, o cabelo dela ficou branquinho, dela e da minha avó. Ficaram branco bem mais cedo e a gente costumava brincar quando ela colocava uma blusa azul, que a gente chamava ela de nosso cotonete, né? Que ela ficava muito bonitinha e é uma saudade gostosa, né? Desses momentos, né? São memórias afetivas muito boas. E eu vejo assim, a minha mãe, ela aguentava e não era qualquer coisa, não era qualquer... Eu nunca via minha mãe discutindo com meu pai. Eu via os dois dialogando. Tendo sim, às vezes eu não concordo com isso, mas ela sempre assim, sabendo a hora certa de entrar, a hora certa de se calar. E isso a gente observava. Sim. Porque para mim a maior escola que eu tive foi ela. Ela e o meu pai, claro. O meu pai foi um pouco ausente, não porque ele quis, mas diante de uma necessidade. Como eu disse para o senhor, eu vivi um processo de revolta porque eu não sabia entender isso. A minha, vamos dizer assim, a minha capacidade de compreender o que estava acontecendo não acompanhava. Por exemplo, assim que meu irmão faleceu, minha mãe engravidou, e aí minha mãe aí começou os problemas de rins dela, e a minha mãe ficou muito triste. A minha mãe era uma mulher muito cheia de vida, entendeu? Minha mãe era aquela que animava e fazia panelas de doce, arroz doce, pamonha, e ela dava conta de tudo para todos. Sabe? Matava frango e meu pai matava o porco no final do ano e era aquelas latas de gordura para o ano, aquelas carnes dentro da lata. Então era ela. Não tinha quem auxiliava ela, igual a gente vê, e a gente sente necessidade hoje, né? De ter alguém nos auxiliando. E com criança, eu falo porque eu tenho um Samuel de 4 anos hoje, né? Então era aquela coisa, ao mesmo tempo que ela estava ali cozinhando, ela estava brincando com a gente. Levava de uma maneira muito serena. Padre, ela era uma mulher segundo o coração de Deus. A minha mãe era uma mulher segundo o coração de Deus. E, então, assim, eu via minha mãe muito triste. E aquilo de alguma forma, eu não conseguia compreender. Eu ficava assim, gente, o que aconteceu? Por que ela tá assim? E juntou que eu entrei na adolescência, né? 12, 13 anos. E eu queria minha mãe, mas ao mesmo tempo eu não queria aquela mãe. Eu queria aquela, né? Antes do falecimento do teu irmão. Isso. Nós vamos parar só um pouquinho aqui, porque esse é um ponto que muitas vezes nós passamos e não entendemos. Sim. Porque é um processo de empatia, né? De você se colocar no lugar do outro. E aqui está o grande segredo de nós crescermos e amadurecermos. Sim. Né? Porque entrar no processo do outro, entrar na vida do outro, entrar naquilo que o outro está vivendo não é nada fácil, principalmente por quê? Porque você disse, você se revoltou, né? E a gente vai continuar esse assunto no segundo bloco,
Mas para dizer, porque você queria suprir as suas carências, você Sim. queria aquela mãe. Só que aquela mãe tinha acabado de passar por uma perda, que nem nome tem, né? Porque a mãe, o filho quando perde o pai, ele é órfão. A mãe quando perde o filho é o quê? Nem nome tem, né? Quais são as suas revoltas porque você não consegue entender o processo do outro? Já parou para pensar? Nós somos tão exigentes nos relacionamentos, seja eles quais forem, de pai e filha, de mãe e filha, de irmãos, de marido e mulher. A gente exige tanto do outro, só que às vezes a gente não consegue entender que o outro também passa por situações interiores, às vezes até mais difíceis do que a nossa. E qual é o seu processo de revolta? Será que existe no teu coração uma abertura para o entendimento do que o outro está passando antes de você se revoltar? Daqui a pouquinho a gente volta com a continuidade da história da Danusa. Mas só para que você possa tomar uma aguinha agora e pensar. Qual é o tamanho da sua revolta por desconhecer o processo que o outro está vivendo? Daqui a pouquinho a gente volta com Gente de Fé. Como é bom saber que você está aí, e eu espero que você tenha feito a sua reflexão dentro daquilo que nós estamos ouvindo neste dia do testemunho da Danusa Silva. Ela é fundadora da comunidade Mariana Resgate, de Alfenas, é isso? Alfenas, é isso? Alfenas, Minas Gerais. E Alfenas, Minas Gerais. E ela está nos trazendo algumas coisas da sua típica família mineira, não é? É típica família mineira. Sim. Eu fiquei pensando, aquela família em torno da mesa, os mais novos, né, ali. Já senti até o sabor da carne guardada na gordura de porco. Oh, que coisa boa! Mas uma família normal. Sim. E que passa também pelas suas dificuldades, pelas suas perdas. E quando você tinha ali em torno dos seus 11 anos, mais ou menos, o seu irmão veio a falecer, Sim. né? E aí aconteceu o luto da sua mãe. Sim. Óbvio, natural, ela tinha perdido um filho. Só que a sua mãe perde um filho e você pensa que perde a mãe. E aí nasceu uma revolta. Eu não sei se eu penso que eu perco a mãe, mas eu penso assim que a gente distancia. Hoje eu entendo isso, porque na época, adolescência, né, eu descobrindo meus sentimentos, descobrindo algumas coisas que eram minhas, e que hoje, depois que eu olho para trás e vou analisar o que eu vivi, eu vou entendendo, porque na época não era isso. Depois da perda do meu irmão, né, a minha mãe, como eu disse, a minha mãe ficou bem abatida. E a minha mãe começou a ter problemas de saúde. A minha mãe teve esse problema renal. A minha mãe teve que fazer uma cirurgia. Em decorrência do luto? Não. A minha mãe já tinha isso. Isso, na verdade, já é hereditário. O avô dela já havia falecido por problema renal. Entendi. Então, isso já vem... A minha irmã teve já que passar por cirurgia, aquela laser, né? Para tirar pedra nos rins. Então, isso já é algo genético. Então, a minha mãe começou a ter esse tipo de problema de saúde. E quando a minha mãe foi, ela começou a inchar, né? Então, a minha mãe comia muita comida de porco, gordura, né? Então, era comida boa, vamos dizer assim, boa, né? Mas, ao mesmo tempo, era coisa que, para ela, não fazia tão bem. Devido já a esse problema genético dela, né? E aí a minha mãe começou a passar mal, porque ela começou a inchar e a gente não sabia o que era. Minha mãe procurou um médico, foi até um clínico geral e ela passou mal na frente do médico. No que ela passou mal na frente do médico, a pressão dela alterou, ela foi levada para o hospital e aí eles viram que não tinha condições da minha mãe continuar do jeito que ela estava, precisou fazer uma cirurgia de urgência e aí ela perdeu o rim. Ela perdeu um rim. Isso pouco tempo depois. Sim. A minha mãe todo esse processo, Sim. pouco tempo depois. Sim.
Da morte do seu irmão. Isso. E aí ela perdeu o rim. Depois que ela perdeu o rim, a minha mãe já não foi a mesma, né, e tal. E aí depois disso a minha mãe, depois dessa situação, minha mãe ainda engravidou. Então minha mãe ficou bem debilitada. E as coisas foram o quê? Acontecendo, padre. A vida nossa foi acontecendo, né? A nossa vida não parou por causa disso. Uhum. A gente continua a viver a nossa vida. Porém, a minha família foi tomando um outro rumo. Ao mesmo tempo que o sofrimento da morte, a cirurgia da minha mãe, a perda, porque a minha mãe sofreu um aborto. A minha irmã estava morta na barriga da minha mãe por volta de 3 dias. A minha mãe teve um aborto e ela começou a sentir mal. E aí, a hora que foi ver, a neném nasceu morta. E já estava morta há dias, né? Então, tudo isso, o senhor olha para uma pessoa em pouco tempo passar por tudo isso, e a gente como filho, tendo isso como se fosse uma tela na nossa frente. Eu não falo só de mim, eu falo dos meus irmãos, e principalmente dos meus irmãos mais velhos. Porque o meu irmão mais velho, o Anísio, foi o que acompanhou, e a minha irmã era aquela que estava junto com a minha mãe e conosco. Uhum. Porque a minha irmã, ela tinha mais acesso a nós, porque a minha mãe estava debilitada. Eu lembro da minha mãe na cama, bem fraquinha, né? Ali a gente com medo de acontecer alguma coisa. Eu me lembro que quando a minha mãe perdeu a bebê, a minha irmã falou assim, olha, não pergunta pra mãe do neném. Mas eu falei assim, mas por quê? O que aconteceu? Não pergunta. Depois eu te explico. E aí a gente ficava, né, esperando ela. E a gente foi criado, tipo, com uma disciplina dentro de casa, né? Os mais velhos têm autoridade e manda e desmanda da gente. E a gente obedece, não apanha ou fica de castigo, né? Então, e a gente tinha um respeito muito grande por eles, né? Eu ainda era aquela que batia de frente e enfrentava. Mas os meus outros irmãos, não. E aí eu me lembro que eu ainda cheguei perto da mãe e falei baixinho no ouvido dela. Falei, mãe, cadê o neném? Né? E a minha mãe falou assim, o neném morreu. E aí aquilo dentro de mim ficou assim, o neném morreu? Mas como o neném morreu? Né? Então, assim, algumas coisas que hoje eu olhando, deixando com que a presença de Jesus ande na minha história, para poder ajudar eu a reconciliar com tudo aquilo e resolver essas coisas, porque a gente precisa saber resolver, a gente precisa entender isso. Em alguns momentos, eu percebi assim, que eu queria culpar alguém, eu queria achar um culpado. Alguém é culpado do meu sofrimento, alguém é culpado da minha mãe estar aqui. Quem é essa pessoa? Quem é esse que fez esse mal? Então, assim, eu não tinha conhecimento de Deus. Vocês estão entendendo? Eu tinha fé, eu acreditava em Deus, mas eu não tinha essa dimensão. Você tinha religião, mas você não tinha o Deus da religião. Eu não tinha eu não tive uma experiência com Deus ainda. Para mim, ele estava lá no céu, ele controlava as coisas. E pronto. Mas eu não conseguia ver que ele era o culpado. Alguém, e eu ficava olhando, né? Na minha vida, eu ficava procurando sempre alguém que poderia ser o culpado de tudo aquilo. E aí eu fui vivendo a minha vida, e nesse tempo, a minha irmã teve uma experiência com Deus no retiro de carnaval. Depois disso, a minha irmã mudou. Aí minha irmã começou a trazer a presença de Jesus para minha casa. Veio vindo também de uma vizinha, que tinha um grupo de oração, e ela começou a convidar a minha mãe, porque ela viu que a minha mãe estava muito triste. E aí a minha mãe começou a frequentar o grupo de oração, na Capela Bom Jesus, na rua da minha casa. É uma capela, tinha paróquia, e era uma capela do bairro. E aí a minha mãe começou a ir, eu não ia. A minha irmã e a minha mãe iam, toda terça-feira à noite. E aí a minha mãe começou o quê? A deixar com que a presença do Espírito transformasse a vida dela. E eu vi assim, padre, a minha mãe, como eu disse para o senhor, ela era uma mulher realmente forte. Talvez, se ela estivesse viva, esse lugar é dela. Era ela que tinha que estar aqui testemunhando, né? Essa força divina, conduzindo a vida dela. E depois disso, a minha irmã começou, então, até mesmo mudar a vida dela também. Minha irmã tinha um namoro, largou. E aí a minha irmã começou a viver um processo de conversão. E nisso, eu naquela revolta, brigava com todo mundo, enfrentava todo mundo dentro de casa, batia a boca e com os meus irmãos. Inclusive,
meu irmão mais velho, enfrentava ele. Nossa Senhora, era um Com caos. todo respeito, você era a chata da família. Eu era a mais chata de todas. E ser chata dá muito trabalho. Dá. É, Porque tem muita cansa consequência, né? Cansa muito a gente, né? E ao mesmo tempo eu arrependia, mas enfim. Arrependi e não mudava. Não. Eu não tinha uma motivação para mudar. Eu não tinha nada. Eu era extremamente vazia. Essa era a verdade. Até que um dia minha irmã me convidou para, com muito custo. E não era, desculpa interromper, e não era falta de amor, né? Não, Porque padre. pelo que você diz, a sua família era uma família muito bem Sim. estruturada, amada. Estavam Sim, ali, meu pai e a se minha mãe. cuidavam. Sim, meu pai e minha mãe você, juntos. Você não tem um mau testemunho de pais que se Não. Batiam, se Nunca, agrediam. Não. Eu nunca vi meu pai num bar. Eu nunca vi meu pai fumando. Eu nunca vi meu pai levantando a voz para minha mãe. Por que eu quis enfatizar isso? Nós vamos dar um salto, mas nós vamos voltar para cá, tá? Para que o resgate da nomenclatura da tua comunidade acontecesse primeiro com você, né? Sim. E o resgate da minha identidade. Porque o que aconteceu nesse período? Você não tinha motivo para poder ser tão rebelde, tão revoltado Não. assim? E aí, padre, só para você ter uma ideia, o meu apelido na rua da minha casa era Hominho. Por quê? Porque eu era aquela que fazia bagunça mais que os meninos. Era daquela que quando chegou, pronto, aí todo mundo... E eu era aquela que corria e ninguém pegava. Eu era aquela que gostava de brincar de pique-esconde, ia para os lugares aonde ninguém ia, subia em árvores. E eu me lembro que teve uma época que eu peguei muito piolho, minha mãe cortou meu cabelo. Não queria que meu cabelo fosse comprido porque dava muito trabalho. E ela tinha que ajudar meu pai, então a minha irmã também não dava conta de mim, porque eu não respeitava, entre aspas, né? Era aquele lerê lá da minha casa, né? E eu era aquela que dava trabalho. Os meus irmãos não tanto, mas eu era aquela que enfrentava. E que se eu falasse que eu ia, né? Birrenta, criança birrenta. Não, difícil demais. Difícil, muito difícil. Com o tempo, as coisas foram indo. A minha irmã, depois desse processo de conversão dela, aí eu já estava com os meus 18, 19 anos. Você então durou todos esses anos? Sim, foi um tempo bem difícil. 7 anos, mais ou menos, Sim. né? E aí, tive namorado na época e tudo mais. Mas sempre assim, desse jeito, principalmente dentro da minha casa. Nunca fui de ter muitos amigos. Porque a minha mãe sempre trouxe a gente muito pra família. Éramos em muitos, né? Então a gente não tinha o costume de visitar os outros. Porque também ninguém nos convidava. Era muita gente. Era muita gente, enfim. Mas a minha mãe sempre trouxe a gente muito, ela e os irmãos. Éramos nós ali, né? E aí a minha irmã me chamou, eu fiz uma experiência com um retiro chamado Repique. Era um encontro promovido pela pastoral universitária, eu não era universitária na época. Mas a minha irmã, de tanto pelejar, conseguiu uma ficha de inscrição. Era um retiro com número vagas limitadas. E eu fui para esse retiro. E aí cheguei nesse retiro, só que tem um detalhe. O meu irmão mais novo tinha pego cachumba e a cachumba dele desceu e eu estava extremamente preocupada com ele. Nossa. Eu não queria ir, porque eu falei, o Denis está com cachumba, e meu Deus, o Denis está com cachumba, e a cachumba do Denis está piorando, e eu sempre tive uma ligação mais forte com esse meu irmão até um determinado tempo. Porque era nós dois que brincava mais. Mais próximos. Eram mais próximos, né? E com ela, com a minha irmã. Sempre foi mais assim, né? Claro que depois a gente cresce, né? As coisas vão tomando outro rumo. Mas era assim, eu fiquei muito preocupada com ele e a Denise, não, você vai. Nós duas trabalhávamos juntas. No mesmo consultório de dentista. Eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar também a minha casa. E aí a Denise, não, você vai. Ela pegou as minhas coisas na hora do almoço e levou para o consultório para eu não descer na minha casa. Porque se eu descesse, eu não subiria. Né? A gente ia sair de frente à igreja, aquela coisa de retiro, né? Que eu não sei se o senhor teve essa experiência, mas enfim. E aí a gente pegou o ônibus e cheguei lá. Aquela coisa, o que esse povo está fazendo, o que é essa música, o que é isso, meu Deus do céu. E aí eles começaram a falar e eu com aquele sono. E aí fui dormir num lugar onde eu fiquei perto da janela, a janela vinha um vão assim, aquele vento, foi numa época de frio. E aí me doeu a cabeça.
Eu não conseguia dormir, a minha cabeça doendo, e eu pensando no meu irmão, e no outro dia eles, vamos mudar de lugar, e eu, mudar de lugar, pelo amor de Deus, quem quiser que venha sentar perto de mim, eu não vou sair daqui, até que a minha experiência mesmo com Jesus foi quando passou a sexta noite, o sábado o dia todo, e aquilo acontecendo, cenáculo, momento de partilha, almoço, e eu ali. Trancada. Eu vou cumprir o propósito. É até domingo, 6 horas? Beleza. Domingo, 6 horas, eu vou dizer, valeu, acabou. Entendeu? Nada mudou. Porque eu já tinha ido no encontro de carnaval e achei horrível o encontro de carnaval. Só que teve um momento em que eles prepararam o ambiente para receber Jesus. E aí a mulher que estava conduzindo falou, ele vai entrar, ele vai chegar, e prepara, irarará, e vai entrar. E eu, meu Deus, quem que vai entrar? Meu Deus, quem que vai entrar? E nisso entrou a ministra. Ela estava com Jesus coberto, né? Com o corporal. E aí, a hora que eu vi aquilo, algo mudou dentro do meu coração. A hora que eu vi ela entrando, eu falava, o que ela tá segurando? E aí, a hora que passou, assim, eu sentia algo me impulsionando para ajoelhar. Ninguém me pediu para ajoelhar. Eu estava de pé. Foi a presença dele mesmo. Foi algo, eu digo assim, que foi algo sobrenatural. Que eu ajoelhei e nisso ela foi e colocou ele no ostensório. Foi o meu primeiro contato com essa imagem, com esse objeto, sabe? Com esse sacramental, com o ostensório. Quando ela colocou, parecia assim que os meus olhos abriram para um mundo que eu não conhecia. Foi assim, um momento que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu acho que eu posso viver o que for, mas eu nunca vou esquecer deste dia, desta noite. Foi em setembro de 1995. Isso já faz um tempo. E depois dali, foi conduzida uma oração de cura interior. E aí, no momento da oração, eles estavam lendo. Eu não sabia, depois que eu fui saber como é que era a organização do encontro, porque aí depois disso eu comecei a me envolver, enfim. Eles estavam lendo uma oração. E aí teve um momento que eles traziam a mãe. E aí, na hora que eles trouxeram a minha mãe, foi a hora que tudo começou a tomar um outro sentido. Jesus foi mostrando algumas coisas que eu precisava viver com ela. Não era culpa dela, não era culpa de ninguém. Era a vida acontecendo. E depois daquilo, trouxe também a pessoa do pai, né? No momento da oração. E diante de Jesus, eu pedi perdão para o meu pai. E foi algo que eu não vivi ali. Parecia que era o céu. E Deus me proporcionou o céu para curar meu coração. E depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais, padre. Eu voltei para minha casa. Eu lembro que eu abracei a minha irmã, pedi várias vezes perdão para ela, né? Das vezes que eu gritei com ela, das vezes que eu avançava nela, né? Que eu não tinha muito limite. E foi pro meu pai também, né? Das vezes que eu não entendia que ele tinha que trabalhar. Era a vida adulta. Eu era uma criança, então eu queria um pai para brincar. Mas ele tinha as responsabilidades de um pai, de como ele colocou a gente no mundo, ele tinha que dar comida, ele tinha que dar roupa, né? Então era uma vida adulta e eu não entendia isso, né? E aos poucos, a gente foi vivendo junto. E depois disso, eu tive acesso a um livro chamado História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. E quando eu vi a história de Santa Teresinha, quando eu tive acesso a esse livro, eu vi a história dela, eu via ela toda menina, perdendo a mãe, ela vendo as irmãs indo para o convento, e ela ali, pedindo para Jesus aquelas coisas, tipo, eu quero ir também. Não tinha idade, o encorajamento dela de enfrentar
Papa e ir pro Carmelo. O apaixonamento dela por Jesus. Eu disse, eu quero viver isso. Eu quero sair do mundo. Eu quero viver, eu quero viver. Eu quero essa vida para mim. E aí, nas minhas adorações, era isso que eu queria. Eu quero isso, eu quero essa vida. Eu quero essa vida escondida. Eu quero essa vida que ninguém me vê, eu quero essa vida e tal. E comecei a falar para minha mãe. Eu quero isso. Minha mãe falava assim, Nanusa, não, a tua vida não é essa. A tua vida é falar de Jesus para as pessoas. Você tem um dom da palavra. Porque a minha mãe via que quando eu começava a falar, as pessoas paravam para me ouvir. Nas novenas, né? Mesmo estando ali, ela falava assim, olha, você tem um dom. E a minha mãe enxergava isso. Mãe, né? Mãe enxerga o que a gente não enxerga, né, gente? E o meu pai não. Meu pai falava, você tem que ir. Você tem que ir mesmo, você tá certo, você tem que ir. E eu comecei a entrar em contato. Nessa época eu era secretária de um consultório. E aí eu comecei a entrar em contato com o convento, Carmelo. E pedi para ir. E nisso, fiquei um tempo conversando. Não fui assim, né? Eu acho que foi coisa de 6 a 7 meses conversando. De 15 em 15 dias eu ligava, conversava com a irmã me ouvia e tudo mais. E até que ela me convidou para ir passar uns dias lá. E aí eu me organizei e fui. Fui numa quinta-feira para lá. Conheci uma moça que era de lá, me deu carona, me levou, enfim. Era em Pouso Alegre, não era na mesma cidade que a minha. Cheguei, aquela coisa, né? Já fui, assim, deslumbrada por aquele lugar, enfim. Mas algo dentro do meu coração dizia, né? Não é aqui. Mas eu queria ali. Era aquilo. Eu queria aquilo. E aí até que eu tive acesso a uma conselheira, conversou comigo. E aí eu fui vendo aquela coisa, né? Daquela vida de oração, aquela vida recolhida. Ouvi as irmãs cantando as orações das horas. E eu falava, meu Deus, é isso. Né? Elas não, cara, é isso. É isso. E aí a Madre Superiora conversou comigo. E a gente ficou um tempo conversando. Passou, eu fiquei lá até domingo. No domingo de manhã ela queria conversar comigo novamente. E aí ela me chamou e aí tinha uma moça que era postulante. Disse assim, olha, o que será? Será que você tem algo especial? Porque eu estou aqui, eu caminho com o Carmelo já tem mais de 1 ano. E eu estou aqui já há 8 meses e eu falei com a Madre até hoje uma vez. E ela quer falar com você de novo. Eu falei assim, ou ela quer me mandar embora, né? Aí eu já falei pra ela assim, né? Ou uma outra. E aí ela foi muito direta na outra conversa comigo. E ela disse assim, Nanusa, uma alma carmelita, ela não suporta o mundo. Eu vejo que para você vir, você vai ter que deixar algumas coisas, inclusive a sua mãe, que faz hemodiálise. Minha mãe já estava fazendo hemodiálise. Você tem uma família e você tem um trabalho. Você está disposta a tudo isso? Eu disse para ela assim. Ela, mas você está disposta mesmo? Eu falei, sim, estou disposta. Ela, você tem dimensão do que você vai viver, do sofrimento que você vai ter? Irarará. Resumindo, ela disse assim, Deus, Ele não quer uma vida de tanto sacrifício, porque Ele já fez Ele passou por todos os sacrifícios. Ele quer um coração transformado, capaz de viver o que Ele pedir. Você ainda precisa viver um processo de transformação para aceitar a vontade de Deus. Você vai embora. E se a tua alma chamar pelo Carmelo, você volta. E aí, eu me vejo assim, em vários momentos da minha vida, numa certa imaturidade fora da curva. Fora da curva. Porque aí eu já tinha meus 20 anos. E aí eu voltei e falei assim, o senhor não me quer lá? O senhor não me quer em lugar nenhum. Eu fiquei uns dois meses sem ir na igreja. Até que um dia eu voltei na igreja matriz da minha cidade. E aí eu entrei na igreja. E aí eu entrei para chorar, né? A saudade de Deus, a vontade de estar com Ele de novo. E aí tinha uma imagem de Santa Terezinha, e muito grande. E eu olhava para aquela imagem e eu queria discutir com ela, sabe? Como se fosse real, mas eu queria discutir com aquela imagem. Resumindo também, ali eu tive um processo de reconciliação com a minha vontade ser diferente da vontade de Deus para minha vida.
E ali eu comecei um caminho novo. Eu dizia para Jesus, o Senhor tem algo para mim, porque eu sinto que o Senhor tem. Aonde e o que o Senhor quer? E aí eu comecei a caminhar com a renovação carismática por um tempo. Me envolvi muito com a renovação. Fui mesmo a fundo mesmo, de ajudar, dei escola Paulo Apóstolo, aquelas coisas, né? Enfim. E aí, num determinado tempo, eu comecei a perceber que não era aquilo. Mas eu também não sabia o que era. Eu vivia uma angústia que estava tudo bem, minha família estava bem, estava tudo sob controle, mas eu estava extremamente angustiada. Uma insatisfação fora do comum. E aí eu peguei e falei assim, Deus, o que o Senhor quer? E nisso eu fui convidada para coordenar um encontro de carnaval e fui para esse encontro de carnaval. Foi um desafio coordenar esse encontro, porque era um encontro maior. E ali eu passei por algumas coisas que a gente passa. Mexendo com gente, lidando com gente, a gente passa. Mas foi coisas bem difíceis no sentido de provação mesmo, né? De liderança, contra pessoas mais velhas. E eu venho de uma educação que você precisa honrar os mais velhos. Então eu não sabia discutir com quem era mais velho. Eu tinha um certo temor até de estar ofendendo ali, sabe? E aí foi um período muito difícil. E aí foi um ano que eu dei o meu tudo para Deus. Dei mesmo o meu tudo. Depois, estava prestes a acontecer um encontro. Eu tive uma experiência num encontro de oração, onde eu fui convidada para pregar. E aí, ali, eu conheci um rapaz que ele rezou por mim e Deus falava com ele, olha, há algo de Deus sobre a tua vida. Enfim, começamos a rezar, a amadurecer aquilo. O encontro aconteceu, o encontro de carnaval aconteceu. Na quarta-feira, de terça-feira para quarta-feira, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava diante do meu bispo. E o meu bispo é um homem mais fechado, ele é um homem mais entre os padres, ele não é muito de povão. É a personalidade dele. Dom Lanza, ele é um homem mais sério, vamos dizer assim. E eu me vi sentada junto com algumas pessoas e a gente estava entregando documentos, papéis, e ele colocava a mão na minha cabeça e traçava o sinal da cruz. No sonho eu entendia que aquilo era uma bênção, mas para quê? Né? Eu não entendi o que era aquilo. No outro dia eu estava na missa, né? E aí eu falei assim, eu acho que aquilo tem sentido. E aí as pessoas que estavam no sonho, eu chamei pra gente rezar, partilhei daquilo que Deus estava colocando no meu coração. Isso era em 2009. Isso foi em março de 2009. Depois disso, a minha avó, aí começa um outro processo. Porque até então, as perdas... Que é este processo, a gente vai ter que deixar para um outro programa. Ah, tá. Tudo bem. Porque dentro desse contexto, por isso que eu quis lá no meio do programa dizer do resgate, do nome resgate, né? Você deu toda essa volta, né, na sua vida, revolta, rebeldia, encontro com Jesus, Carmelo, não é aqui o seu lugar, porque Deus tinha um para quê e um porquê. Que é justamente o que nós falamos no começo do programa, que é a fundação da comunidade Mariana Resgate. E aí todas as consequências disso, que aí vem a morte da sua avó, a morte do seu pai, a morte da sua mãe, né, e todas essas perdas, justamente para você ficar com apenas uma coisa, Jesus. Com Jesus. Eu quero agradecer você. Infelizmente o programa, ele por um certo lado, ele é ingrato, porque na hora que você vai entrar, a coisa a gente precisa terminar, é o tempo, né? Mas deixo aqui público um outro momento, até que se você vem com alguns membros da sua comunidade, vamos falar da comunidade em si, né? Mas para trazer esse ponto, a sua comunidade
ela tem uma história que não tem como separar da sua. E ela tem uma identidade que não tem como separar da vontade de Deus sobre a sua vida. A identidade da comunidade é a vontade de Deus sobre a sua vida. Resgatar a própria identidade. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Este e todos os outros programas você também pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. E pense numa coisa. De tudo que te acontece, Deus sempre tem uma vontade soberana. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus dentro de tudo que você vive? Até o próximo programa, se Deus quiser.